Bom dia, igreja. Vamos estar exaltando ao nosso Deus nessa manhã. Vamos cantar juntos, Ele é exaltado. Ele exaltado pra sempre.
como tem passado seus dias, como andam a vida de cada um. Mais uma semana que a gente tem que ficar por esse culto frio, vamos dizer assim, que é um culto onde a gente não tem um abraço, não tem um aperto de mão, mas mesmo assim damos glória a Deus, porque é isso que Ele nos deu hoje. Imagine se essa pandemia fosse uns 10, 15 anos atrás. Esse tipo de transmissão que estamos fazendo não seria possível, enfim, muitas coisas. Então Deus, Ele cuida de nós, Ele está conosco em todo e qualquer momento. Temos que continuar orando, pessoal, pelas nossas famílias, pelos nossos, né? Em especial, temos que estar orando pelo Ayrton. Ele continua num quadro muito delicado, muito grave, onde todos os dias tem uma melhora, mas daí alguma outra coisinha piora. Então, que a gente tenha nunca estar esquecendo das orações para com ele. Também pela tia Rosa, né, que também teve Covid e passa às vezes por alguma sequela que ficou. Que a gente esteja orando por ela também, pelo tio Dito, pelo Ayrton, por toda a família também. A família sofre muito com isso. A irmã Maria deve estar sofrendo bastante, os filhos. Então, que o Senhor esteja, Pai, que nós estejamos orando por essa família que é tão especial para nós na igreja, né? Que a gente tenha esse coração de oração por eles. Orar também pela nossa cidade, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país. Puxa, chegamos a 400 mil mortos essa semana, né? Não é brincadeira. Fosse 40 vidas já seriam muita coisa. 4 vidas, muita coisa. Mas são 400 mil mortes. Que Deus tenha misericórdia da gente. Que Deus tenha que a gente consiga clamar a Ele por misericórdia, né? Que Deus tenha piedade da gente. E que a gente peça pelos nossos governantes também. Por tudo que eles fazem de errado e de certo, que de certa forma respinga em nós, mas que eles façam coisas certas, que esse negócio da vacina não seja nada político, seja algo que seja realmente para o público, não pela política, né? Então que a gente ore sobre tudo isso, né? Quero agradecer mais uma vez ao Louvor por ter nos agraciado com essas músicas. Fico muito feliz por isso, pelo empenho de todos. E só lembrando, quem não sabe, essas gravações esse louvor é gravado. Já foi gravado lá na igreja, hoje está sendo gravado na casa da Lorena. Não são nada ao vivo. Eu também estou gravando de casa. Então, se alguém pensa que tivemos algum culto, alguma coisa, não estamos tendo culto. Por enquanto, quero ver se até se abaixar essa bandeira, ela ficar amarela de novo, quem sabe a gente possa estar voltando a ter nossos cultos presenciais, né? Então, que a gente ore por tudo isso, até por isso, né? Que a gente consiga estarmos juntos novamente. Vamos estar orando, em seguida também vamos estar orando pelo nosso estudo de hoje, um estudo que fala muito no meu coração, uma coisa que sempre me angustia, e vamos compartilhar um pouquinho com vocês isso. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa ferramenta que se chama internet, Senhor. Obrigado porque com isso a gente consegue se conectar aos nossos irmãos, a ter relacionamentos, por mais que sejam relacionamentos frios, são alguma coisa que a gente tem hoje. Muito obrigado por isso, Pai, por a gente estar podendo levar a mensagem de alguma forma, Senhor Deus. Pedimos também pela nossa nação, Senhor. Por favor, Pai, tem misericórdia da gente. Manda seu Santo Espírito afastar esse vírus miserável das nossas vidas, Senhor. E que nossos governantes, Pai, não fiquem brigando politicamente com relação à vacina, mas que eles tenham uma dor na consciência, Senhor. Que o Senhor mande seu Santo Espírito tocar esses homens para que eles reconheçam
que temos hoje 400 mil mortes na nossa vida, no nosso cotidiano, e que eles não podem ficar brigando por isso ou por aquilo, Pai. Por favor, Pai, esteja intercedendo por isso, Pai. A gente clama a Ti por isso, Pai. Clamamos também, Pai, pela saúde do irmão Ayrton. Que o Senhor, Pai, esteja com o seu Santo Espírito tocando mãos de médicos, mãos dos enfermeiros, enfim, de quem Tu cuida dele, Senhor, para que saibam dar o medicamento correto, saibam dar o procedimento correto, Senhor. Por favor, Pai, esteja com ele, Pai. Pedimos para que o Senhor esteja com a família também, Pai, uma família que teme ao Senhor, Pai, que eles consigam encontrar todos os dias força em Ti, Pai. Que o Senhor mostre que o Senhor está com eles, Senhor, que eles não estão desamparados, Pai. Por favor, eu peço isso. Peço também pela tia Rosa, pelo tio Dito, Senhor. A tia Rosa também teve a Covid, Senhor, e hoje ela tem algumas sequelas, algumas coisas que ficaram ainda dessa maldita doença, Pai. Esteja com ela, esteja dando a cura, esteja dando o total restabelecimento da saúde dela, Pai. Assim como o tio Dito também, Pai. Esteja com ele, cuidando da saúde dele, Pai. Por favor, Pai. É o que eu oro e peço no nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de a falsa fé. Não sei o que você pensa quando fala em falsa fé. Na minha cabeça passam algumas coisas, né? Que a gente vai estar falando agora. Mas Tiago nos leva a uma nova aventura. Uma nova aventura que, na verdade, complementa a aventura anterior. Onde a gente tinha que ter compaixão dos outros, né? Onde que a gente tinha que estar ajudando de alguma forma, estar, enfim, se preocupando com o irmão, né? Porque quando a gente... só um pouquinho, só estou arrumando o texto aqui. Quando a gente vê todas essas coisas, quando a gente vê isso, que a gente deve se preocupar com o próximo, quer dizer que a gente precisa ter uma fé verdadeira. E a fé, Tiago nos fala, que ela tem que ser expressa em nossas vidas. Ela tem que ser uma fé onde ela tenha vida. A nossa fé tem que ter vida. Isso que é o que Tiago está nos falando. Isso a gente só acontece em nossas vidas com o passar do tempo, com uma fé amadurecida. E tem que ter essa fé que Tiago fala, tem que fazer diferença em nossas vidas. A fé é doutrina-chave do cristianismo. Não tem como você ter salvação se não for pela graça e pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa vida se torna vazia sem fé. A nossa vida se torna sem razão. Porque o que acontece? Se você não tem no que crer, se você não crê em nada, o que acontece? Sua vida se torna vazia. É por isso que muitos, às vezes, se enchem de drogas, se enchem de álcool, porque, de alguma forma, de algum jeito, existe um vazio dentro do peito. E esse vazio ele só pode ser preenchido com Jesus, pela fé que nós temos nele. E essa fé, ela pode e quer nos livrar de toda essa escravidão, dos vícios, enfim, de tudo que nos prejudica e nos afasta dele. E toda a fé, toda a ação que temos sem fé é pecado também. Não adianta eu estar ajudando o próximo, claro que sempre é bom ajudar o próximo, mas se é algo só por um assistencialismo, algo que, eu faço porque tem que fazer, mas isso tem que vir de fé também, ser algo que transformou a sua vida, onde você faz coisa diferente. E Tiago está preocupado com que tipo de fé nós temos. E ele nos dá algumas direção, alguns pontos que nos ajuda a chegar a Deus. Que tipo de fé nos faz chegar a Deus? Ouvimos que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra de Deus fala que não é verdade, não acontece isso. Só podemos chegar a Deus por Jesus. Só Ele que pode nos dar
a oportunidade de chegarmos a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então que essa fé transformadora seja o único caminho que leva ao nosso Senhor é pela fé. Daí eu posso perguntar para vocês, todo tipo de fé, crença ou algo assim que fale do bem, fale alguma coisa, é boa? Eu creio que não. A única fé que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumação da nossa fé. Não compreendemos nosso Deus, às vezes, algumas vezes a gente quer saber mais do que Ele, né? A gente acaba metendo o pé pelas mãos, porque a nossa fé, às vezes ela é tão pequena que a gente não consegue acreditar no que Deus nos fala, Deus nos mostra. Temos vários exemplos na Bíblia. Abraão é um deles, que tinha a promessa de ter um filho, mas ele acaba se deitando com a serva lá, e talvez por não acreditar que as promessas de Cristo iriam se transformar, né? Então a gente vai ver hoje algo que diz sobre a fé morta, a falsa fé, e algumas consequências disso. No versículos 14 e 17, nós vamos estar olhando um pouquinho sobre isso, mas eu vou ler todo o pedaço, que é do 14 ao 26, para daí a gente se achar, mas primeiramente a gente vai falar do 14 ao 17. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas se não lhe deres alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu mostro as minhas obras, e lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um Deus único. Muito bem, até os demônios creem nisso, e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram do nosso antepassado Abraão, que foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, a sua fé e as suas ações atuam juntas, e assim as ações tornam-se a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Amém. Primeira parte aqui do versículo 14 a 17, vamos falar um pouquinho sobre a fé morta. O que é a fé morta? Se eu perguntasse para você hoje, você tem uma fé viva ou uma fé morta? Talvez a gente, no primeiro momento, não respondesse, ou achasse que a nossa fé é realmente muito viva. Mas com o tempo a gente pode falar assim, acho que a minha fé não está tão viva. A fé morta é descrita como uma fé de palavras, onde a gente fala, mas não age. Sabemos que as palavras e as orações, elas são necessárias, elas têm que acontecer. E existem muitas orações muito lindas, muito bonitas, muito ricas, e são muito bonitas, a fé de oração. Mas quando você só tem uma fé de oração, e essa fé de oração ela não produz frutos, não produz realmente coisas boas, é só uma fé de oração, meus amigos.
Você pode ter uma fé de citações também. Você conhece todos os versículos da Bíblia. Se eu te perguntar uma coisa, você vai bater o martelo. Se você saber de tudo, qual capítulo, versículo, e não tiver ações, se essa fé não mover alguma coisa, ela só é ação. É uma fé que não produz vida. Ela não produz ação. E que tipo de ação ela pode ter? Nossa, podemos ver muitas coisas que a fé pode nos trazer, a transformar por ações. A gente pode e deve ajudar o próximo de todas as maneiras que precisar. A gente não tem que, não, eu vou fazer isso, mas não vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo, mas não vou fazer isso. Meus amigos, o mundo está clamando por Deus. Talvez ele só não saiba, mas ele precisa muito de Deus. E nós, como agentes da fé, nós temos que nos envolver com o mundo. Nós temos que achar as pessoas que estão necessitadas e estar junto com elas. As pessoas que estão com fome, estar junto com elas. As pessoas que precisam desabafar, e nós estamos junto com elas. Enfim, existem 1000 maneiras da nossa fé produzir ação. Só não pode ser morta. Ela não pode ser uma fé que tenha palavras. Meu vizinho está precisando está passando por problemas com o filho, por exemplo. E você não vai falar com ele, não vai tentar dar uma ajuda. Você que é mais esclarecido com a palavra de Deus, que tem alguns versículos que movem o teu coração e podem passar essas pessoas. Se você não faz isso, a sua fé é morta. Claro que hoje em dia a gente tem muita safadeza no meio, né? Muita pilantragem, a gente tem que ficar muito atento a como tudo isso pode ser feito, né? Mas eu falo assim, meus irmãos, se vocês têm alguma dúvida, peça a Deus. Deus vai mostrar o que é certo e o que é errado. Quando Deus falar no seu coração que você tem que ajudar alguém, ore a Deus para saber quem realmente você precisa ajudar, para que a sua ajuda, a sua contribuição não seja para coisas erradas. Então, que você saiba como lidar com isso. Tiago fala que a fé não são de palavras, rituais e de frequentar cultos. Isso é só tradição, é morta. A gente pode até frequentar os cultos, ir nos cultos, a gente pode tomar ceia, a gente pode, enfim, foi batizado, mas se essa sua fé, que é maravilhosa, ela não mover o seu ser, ela não transformar o seu ser, ela pode estar morta. Eu vou todo dia toda semana eu vou no culto, mas na hora que eu saio do culto, acabou. Já fiz minha obrigação dia a semana escutar a palavra de Deus. Essa fé não produz efeito. É uma fé rasa. É uma fé sem vamos falar assim, sem raiz. É uma fé que qualquer ventinho vem, desmonta. É uma fé quando o alicerce está na areia. Então, você tem que ter essa fé onde você possa ajudar seu próximo e perguntar todos os dias, Senhor, na hora que você levantar da cama, Senhor, me mostra como eu posso ser um bom cristão hoje, com quem e quando. E com certeza Deus vai mostrar. Tiago exemplifica com uma pessoa com muita necessidade ali. Não adianta falar palavras bonitas, assim, palavras bonitas, gestos bonitos, e nossa atitude piedosa só tem palavras. É vazia, é sem expressão. Não adianta você falar pro teu irmão, que Deus te abençoe, que você consiga um emprego, se você não faz, sabe o que às vezes com o cara? Nenhuma oração. Você não é capaz, não somos capazes de orar com a pessoa. E eu falo por mim mesmo, quantas vezes já me peguei pessoas que chegam a pedir emprego lá na oficina, e eu falo que não tem vaga, não tem nada,
E eu sou um miserável que não ofereço uma oração para um cara. Ou mesmo que não ofereça, que eu não ore no meu íntimo ali, para que Deus mova, abra uma porta de emprego para essa pessoa. Então, muitas vezes a nossa fé é vazia, não produz nada espiritualmente. Temos que ter uma fé que se preocupa com pessoas. Não podemos somente ter citações bonitas. Nós temos que se envolver com pessoas. E como você se envolve com pessoas? Olhando para o mundo. Não é saindo de manhã na sua casa, voltando para casa, deitando e dormindo. Não. Ela envolve envolvimento. Ela envolve. Hoje é muito difícil esse envolvimento. Mas se você sabe que tem algum amigo que está em dificuldade nessa pandemia, que você pegue seu telefone, que você ore por essa pessoa, que vocês conversem, que às vezes uma simples conversa pode falar muito ao coração dessa pessoa. Temos que nos preocupar com as pessoas à nossa volta. Que o Espírito produza em nosso coração um querer por relacionamentos. Que isso produza vida transformada em Deus. Que isso vai gerar frutos. Que essas ações façam de nós os braços de Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus. Quando essa fé que a gente fala, que está sendo transformada, ela entra no nosso ser, ela invade o nosso ser de uma maneira tão magnífica, tão maravilhosa, a gente começa a ser o braço de Deus, porque Deus quer te usar como o braço dele. Você já imaginou quanta honra você estar com uma pessoa, estar trabalhando para Deus, estar sendo usado como instrumento nas mãos dele? Existe coisa mais maravilhosa de você falar que está no centro da vontade de Deus? Falo isso para vocês, mas confesso que geralmente não faço isso, e eu luto com isso, eu luto para que eu consiga ser os braços, as mãos, os dedos, os olhos de Deus. E isso às vezes E isso, sabe o que é quando a gente faz isso? É o amor de Deus. A gente expressa o amor de Deus. A gente ajuda pessoas. A fé, a nossa fé, a fé que devemos ter, trabalha através do amor. É o amor que vai transformar, vai representar a nossa fé. Nosso amor não pode ser só de palavras. Temos que transformar isso em ações práticas. Eu brincava hoje ainda com o nosso grupo ali do PUBAC, que a marcha para Jesus, eu acho que ela teria muito mais impacto na sociedade se essa marcha fosse uma marcha de amor ao próximo, onde você pode ir em hospitais orar, onde você pode oferecer para cortar uma grama para um vizinho, e você fala, mas meu vizinho tem saúde, mas só para você ter relacionamento, para de repente você estar mostrando a Deus a essa pessoa. Esse é um condomínio, você pode ajudar uma pessoa, hoje eu vou te ajudar a isso, ou enfim, existem tantas formas dessa marcha para que isso seja diferente, ser algo que produza vida, que produza uma fé viva. Jesus não estaria em cima de um trio elétrico, tenho certeza disso. Ele estaria com os pobres, com os necessitados, com a viúva, com os órfãos, com os estrangeiros. Ele estaria fazendo ações práticas. A fé morta nos ilude, achamos que estamos correta. Carregamos a Bíblia embaixo do braço, vamos à igreja. Nossos gestos não refletem transformação de vida. Por quê? É só ritual. Eu vou com a Bíblia embaixo do braço, a única vez que eu abro ela na semana é quando o pastor manda, ali no culto, mas fora disso, ela fica guardadinha lá ou aberta no salmo, algum salmo lá, não sei porquê. Nossos gestos não refletem transformação de vida.
A nossa fé é morta e nos ilude, achamos que estamos fazendo tudo correto. Essa fé que se chama uma fé verdadeira, às vezes ela é uma fé incômoda. Incômoda porque ter fé e se relacionar como Jesus quer que a gente se relacione com Ele e com as pessoas, dá trabalho. Por isso que muitos de nós crentes fugimos desse tipo de trabalho, porque você vai ter que aguentar pessoas, você vai ter que aguentar falta de higiene, você vai ter que aguentar cara feia, você vai se oferecer e às vezes vai bater com a cara na porta. Isso dá trabalho. Mas quantas vezes nós já não demos trabalho para o Senhor? Quantas vezes Ele nos importou, mesmo assim se importou com a gente? E aí é esse exemplo que nós temos que ter. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes Deus nos dá perdão? Infinitamente. Mas esse perdão tem que vir com transformação, senão não gera transformação de vida. Temos que viver uma vida onde as pessoas vejam algo de diferente em nossas vidas. Quando as pessoas olham para você, elas falam o quê? Que você é uma pessoa quieta e reservada no seu ambiente de trabalho, que você é uma pessoa quieta no seu condomínio, na sua casa, onde os vizinhos não têm nada a reclamar de ti, mas também nunca ouviram o som da sua voz. Como você é visto na sociedade? Como o seu crer em Deus ajuda no seu trabalho, para você não chegar atrasado, para você cumprir a lei dos homens. Como as pessoas te veem diferente? No trabalho, na escola, você é o cara que estuda ou que cola. No colégio, a mesma coisa. Na sociedade, você é uma pessoa respeitada ou uma pessoa que tanto faz? Que a gente pense o que nós queremos ser perante os outros. E não para agradar os outros, mas sim para agradar o nosso Senhor. Temos que influenciar pessoas. A gente hoje é muito julgado por nossas ações. O crente, tanto por um monte de coisas erradas que alguns crentes fazem, algumas denominações fazem, que a gente perdeu o poder de influenciar pessoas. Porque o crente é visto como mentiroso, como trapaceiro, como trambiqueiro, como sempre querendo dar uma carteirada de crente. Então, a gente não influencia mais pessoas. E a gente tem que influenciar, sabe como? Com ações. Influenciar escutando pessoas, influenciar andando com pessoas, influenciar se preocupando com pessoas. É assim que nós vamos fazer diferença nessa sociedade. Mas sabe o que acontece? A gente não se preocupa nem dentro da igreja. A gente não se preocupa como as pessoas estão, nossos irmãos de igreja. Quem dirá como que a gente vai se preocupar com os de fora? Como você se preocupa com os de fora se não se preocupa nem com os seus? Você e eu queremos ganhar Jesus somente com palavras. E sabe o que acontece? Você se vira um crente chato. Onde todo dia quer falar para a pessoa, mas você não. Quando você pergunta como vai e a pessoa começa a falar, você já muda de assunto. Não, pois então, tchau. Você pergunta como está só por obrigação, mas não se preocupa como realmente a pessoa está. Sabe o que você tem que fazer? Ame as pessoas. Sirva as pessoas. Abençoe como irmão. Essa fé tem que nos fazer diferentes. Essa fé muda a nossa vida e a gente consegue mudar a vida de pessoas. Uma fé com muito conhecimento, com muito intelecto, você sabe a Bíblia inteira, mas se não se preocupar com o próximo, está morta. É uma fé que não traz relacionamento, não traz você ser algo diferente nesse mundo. O segundo tipo de fé que nós vemos no versículo 18 e 19 é a fé demoníaca. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé.
Você diz que crê que há um Deus único. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Outra parte, outro tipo de fé que a gente vê aqui, é essa fé demoníaca. Uma coisa muito difícil de você pensar e dizer isso entrando na nossa cabeça. O demônio tem fé. E de tanta fé que ele tem, que ele treme e teme perante o Senhor. Os demônios não são ateus. Eles vão estar agindo na sua fé de forma pecaminosa. Eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Tiago fala com essa fé morta que a gente está falando aí, uma fé onde a gente fala, tá bom, se produzir, eu vou falar assim, quer ver minha fé sem obras? Não vai dizer muita coisa. Mas quer ver minha fé com obras? Aí sim, aí vai falar coisas. Tiago fala que a fé morta só move o intelecto, mas a fé demoníaca move o intelecto e as ações. Como assim? Os os demônios creem e temem. Creem no intelecto e temem como ações. E será que nós somos assim? A gente só crê e teme? Ou a gente crê, teme e tem ações? Crer e temer não são sinais de uma fé verdadeira. Não são. Você não pode dizer, eu tenho uma fé verdadeira. Não, você não vai dizer só por crer e temer. Porque se você crê e teme, você faz alguma coisa em respeito a esse temer de Deus. É preciso uma fé que seja maior que só que emoções. Eu tenho emoções. A minha emoção, nossa, eu levanto os braços, eu chupo o dente, eu me balanço. Nada contra isso, sabe? Mas sua fé, se ela não vir com tudo isso e mais uma ações, não adianta nada chupar o dente e erguer a mão. Não vai acontecer nada. Vai ser só uma fé de intelecto e de emoções, assim como o demônio. A fé das escrituras tem que apresentar algo novo para as pessoas. A fé das escrituras não é uma fé satânica, onde só tenho emoções, onde eu creio, que eu faço, que eu falo, mas é uma fé morta, é uma fé demoníaca, que nos afasta de Deus, que não nos aproxima de Deus. Isso é terrivelmente ruim. Mas Tiago agora também nos apresenta a fé que é dinâmica, dos versículos 20 ao 26. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, a fé e suas obras atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e foi assim considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Ele coloca agora, Tiago, uma fé dinâmica, que envolve todas as expressões da nossa vida, todas, todo o nosso ser, todo o nosso intelecto, toda a nossa emoção, toda a nossa ação partem de Deus, partem do coração de Deus em nossas vidas. A fé, essa fé que é eletrizante, onde o Espírito de Deus faz queimar em nosso peito uma fé que a gente não controla. A gente quer sair falar para o outro, a gente quer, assim como a Bíblia fala, volteis ao primeiro amor. E essa fé ela vai produzir esse queimar no peito, essa coisa dinâmica,
que muda a nossa vida, que transforma como vemos pessoas e o nosso mundo. Você olha as pessoas, você vê como está o mundo? Você de vez em quando assiste um jornal para ver quanta desgraceira esse mundo está? Quantas coisas a gente podia e pode fazer? A fé verdadeira envolve o seu intelecto, envolve sua emoção, envolve tudo na sua vida. A fé verdadeira é uma oferta em que entrego, sabe o quê? A minha vida no altar do Senhor. A minha vida no altar do Senhor. Assim como o Abraão fez com seu filho, eu fico imaginando, eu que tenho filho, fico imaginando, e assim, quem tem filho aí pode imaginar como eu, como Abraão foi valente, né? Ele pegou o filho da promessa e ia matar o moleque lá. Que coisa, que se não é Deus intervir, ele teria feito, porque a fé dele era de emoções, era de ações, era do intelecto, era tudo. Era todo o ser dele era para Cristo, para Deus. Era a vida dele é entregue no altar dele. A fé dinâmica integrar o intelecto, emoção e vontade no altar de Deus. Meus bens eu entrego a Deus. E não estou querendo falar só não estou falando de dinheiro. Os bens que são preciosos na nossa vida, assim como Isaac na vida de Abraão, coisas que são importantes na nossa vida, a gente entrega a Deus, por mais que são coisas que a gente goste. E às vezes eu e vocês temos que entregar essas coisas a Deus porque vão nos fazer diferente. Meu futuro, eu entrego tudo no futuro, tudo que precisa ser entregue. Entrego tudo e isso vai fazer diferença no meu trabalho, em casa, na minha vida de casado, na minha vida de solteiro. Vai fazer diferença em tudo quanto é lugar. Muda a percepção em todas as áreas de nossa vida, essa fé dinâmica. E queremos anunciar as boas novas às pessoas. Depois que a gente tem essa vida transformada, que a gente reconhece o que é a fé verdadeira, a gente quer anunciar isso para os outros, porque isso é algo que nos faz bem, a gente quer entregar esse bem para os outros, a gente ama o próximo, a gente quer se unir a esse próximo, e que ele se una a nós em irmandade de Deus. Sabe o que acontece se você não tem tudo isso, mas mesmo assim você vai na igreja, você tem os versículos na tua cabeça, você se torna um legalista. Você sabe da lei toda, você sabe como ela funciona, você sabe como ela mas você só serve para você jogar na cara de pessoas. Para você, quando ser julgado, poder se defender de alguma forma. Temos que crer em Deus sem pensar no que vai dar, no que vai acontecer. Entrega a sua vida. Eu tenho que entregar minha vida assim como você. Só entregamos o nosso ser e tudo o que temos nas mãos de Deus se essa fé for uma fé dinâmica. Se essa fé não for uma fé demoníaca. A gente entrega tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia nos mostra as pessoas que criam e tinham uma fé prática. Hebreus 11 ali fala dos vários heróis da fé ali, que eram pessoas que criam e que tinham ações nesse crer. Isso, pessoas ruins. Se você for ver lá, um monte dessas pessoas eram pessoas ruins, mas elas criam de alguma forma. E quando a gente tem essa fé dinâmica, a gente não se preocupa com as consequências, porque sabe que é Deus que está no controle, é Deus que está nos movendo. A fé verdadeira não tem nada a ver só com milagres. Às vezes você vai entregar a sua vida, você vai estar andando com Cristo, e mesmo assim você vai ter dificuldades. Milagre existe? Milagre existe, mas não é algo comum. O nome já diz, é um milagre. São coisas que às vezes Deus faz e a gente não sabe, porque
como as pessoas fazem, como outras não. Essa fé tem que ter um relacionamento com Deus, um compromisso com o Senhor. Assim você consegue ter uma fé com ações, porque você, com esse compromisso do Senhor, você faz o que Ele fez por nós, que Ele mandou seu Filho, na prática, sofrer por nós e morrer por nós. Então, nós temos que ter essa fé que move as coisas, essa fé que não se preocupa com o que vai acontecer, mas você vai amar o próximo de qualquer forma. Eu e você estamos dispostos a colocar tudo no altar de Deus? Será que eu e você conseguimos colocar todos os aspectos da nossa fé, da nossa vida em Deus? Ou a gente põe algumas partes e algumas outras não? Será que conseguimos? Deus quer ver toda a nossa fé em seu altar. A prostituta Raabe fez isso. Se arriscou sua vida para proteger os mensageiros. Você consegue pôr seu filho no altar? Você consegue, e quando eu falo você e eu, nós conseguimos pôr nosso filho no altar? Nós conseguimos nos arriscar por pessoas que são somente mensageiros? Se não, se a nossa fé não produz fruto, nós temos que sentar e ter uma conversa com Deus, porque alguma coisa está errada. A nossa fé, ela tem que produzir frutos, e esses frutos são ações. Jesus fala que muitos falarão em seu nome, mas nem todos estarão com ele. Em qual grupo você quer participar? Nos que Jesus fala que chama de amigo? Ou nesse grupo onde Jesus não quer nem ver pintado? Qual desses? A gente tem a escolha. Nós podemos escolher. É só nós querer. Temos que ter uma fé que não seja só religiosidade, onde eu sei muito de Deus, mas não tem ação nenhuma. É só emoção, é só uma emoção do momento ali. O louvor é bonito, o som tá alto e você, puxa vida, no restante da semana não tá nem aí para Deus. Temos que entregar nossa vida no altar de Deus, pessoal. Não temos outra alternativa. E temos que levar esse altar de Deus em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na faculdade, em casa, etc. Em todas as partes da nossa vida, todos os setores da nossa vida, o nosso altar está entregue, a nossa vida está entregue sobre o altar, para que Deus queira fazer o que quer no nosso trabalho, sermos usados no nosso trabalho, no nosso futebol, na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais. É isso que Deus quer, que a nossa vida seja sempre entregue a Deus em todas essas áreas. E esse altar, e esse entregar, a gente não pode avaliar custos. A gente não pode avaliar quanto vai nos custar esse entregar. É simplesmente se entregar, não olhar para trás e ir em frente, confiando no nosso Senhor Jesus e ajudando as pessoas, ajudando você ter obras com pessoas, com irmãos necessitados, onde você vai sair do seu conforto do seu lar, onde você vai sair do conforto da sua igreja para agir no mundo. A igreja não é lugar de ficar. A igreja é lugar de se alimentar e gastar esse alimento fora. Ela não é lugar para o crente ficar. Ela não é antessala do céu. Você tem que se importar com pessoas assim como Jesus se importou. A gente tem que se importar com o que Deus se importa, porque senão a nossa vida se torna vazia. Era essa um pouco, eu acho que esse tema daria para fazer mais 2 ou 3 pregações, com certeza. Mas creio que a essência seja isso. E que nós tenhamos
humildade e a maturidade de conhecer onde somos falhos, onde a gente precisa ser mudado, onde precisamos ser mudados. Tá ok? Vamos estar orando para terminar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por a sua palavra, Pai. Faz, Senhor, essa palavra descer do nosso intelecto, descer para o nosso coração, e que não seja só isso, só nosso intelecto, nosso coração, nossas emoções, mas que isso vire prática em nossas vidas, que isso seja algo que as pessoas veem e falam, uau, aqueles caras ali têm algo diferente, e eles queiram seguir esse Jesus, seguir essa pessoa, esse Senhor Jesus, nosso Cristo, e ver que Ele é bom, ver que seguir Ele é bom, é algo que nos enriquece, Senhor. Dá-nos, Senhor, muita força para termos resiliência, Pai, em todos os sentidos de nossa vida, que a gente saiba aguentar as pressões do mundo, que são muitas, para que a gente abandone a Deus. Por favor, Pai, nos dê força, sabedoria, para que as nossas ações sejam ações que agradem a Ti, Pai. Muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos um domingo agora de paz, de descanso, Senhor, e que a nossa semana seja uma semana cheia de ações para com o próximo. Pessoas que o Senhor se preocupa e que nós estejamos preocupados também. É o que eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, pessoas. Até mais.